Imaginem por um momento uma noiva radiante, vestida de branco, esperando no altar da Igreja do Carmo, no coração do Rio de Janeiro. 300 convidados da alta sociedade carioca, flores brancas por toda parte, fotógrafos capturando cada detalhe, e o noivo. O noivo simplesmente desapareceu. Isabela Costa Braga, de apenas 28 anos, ali parada, sozinha. Os minutos passando como horas, os sussurros aumentando, os olhares de pena se multiplicando. Uma artista sensível do interior de Minas, que havia encontrado o amor, ou pelo menos pensava ter encontrado. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Marcelo Vilela, primo do noivo desaparecido, um homem de 36 anos, respeitado CEO da família, caminhou até o altar e, na frente de todas aquelas pessoas importantes, com as câmeras ainda rolando, ele fez uma proposta que deixou todo mundo em choque. "Isabela", ele disse com a voz firme mas carinhosa, "se você aceitar, eu me caso com você agora." O silêncio foi absoluto. 300 pessoas paralisadas, esperando a resposta dela. E ela disse sim. "Mas me conta uma coisa nos comentários. De onde você está assistindo essa história? Porque o que descobriram 3 meses depois desse casamento, o que Isabela estava escondendo, foi algo que abalou não apenas essas 2 famílias, mas o Brasil inteiro. Ninguém imaginava que ela estava grávida, do homem que a abandonou no altar. Para entender como chegamos àquele momento devastador no altar, precisamos voltar no tempo, conhecer quem realmente era Isabela Costa Braga. Ela havia chegado ao Rio de Janeiro há 2 anos, vinda de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, carregando apenas 2 malas e um coração cheio de sonhos. Isabela era o tipo de mulher que via beleza onde outros viam simplicidade. Nas mãos calejadas de um trabalhador rural, no sorriso desdentado de uma senhora na feira, na luz dourada do fim de tarde sobre os morros mineiros. Suas telas contavam essas histórias, cores vibrantes que traduziam a alma simples e pura do interior brasileiro. E foi exatamente isso que conquistou Eduardo Vilela. A primeira vez que se encontraram foi numa exposição em Ipanema, há 8 meses. Isabela estava nervosa. Era sua primeira individual no Rio, numa galeria pequena, mas respeitada. Eduardo entrou por acaso. Estava apenas passando pela rua quando viu os quadros através da vitrine. "Quem pintou isso?" ele perguntou para a galerista, apontando para uma tela que retratava uma mulher de vestido azul, descascando milho na varanda de uma casa simples. "Uma jovem artista de Minas", respondeu a mulher. "Isabela Costa Braga. Ela está ali, conversando com aquele grupo." Eduardo olhou, e foi como se o mundo parasse. Isabela usava um vestido amarelo simples, o cabelo castanho solto nos ombros, falando animadamente sobre sua técnica para capturar a luz natural. Havia algo genuíno nela. Uma pureza que contrastava com tudo que ele conhecia no seu mundo de negócios e aparências. Ele se aproximou. "Desculpe interromper, mas eu preciso saber. Como você consegue colocar tanta alma numa pintura?" Isabela sorriu. Aquele sorriso que se tornaria a razão pela qual Eduardo acordava todos os dias. "Porque eu pinto pessoas de verdade", ela disse. "Não rostos, histórias." Daquele dia em diante, Eduardo passou a aparecer no pequeno ateliê que Isabela dividia com outras 2 artistas em Santa Teresa. Levava café, flores. Às vezes ficava apenas sentado, observando ela pintar. "Você me inspira", ele dizia. "Nunca conheci alguém tão verdadeira." Por 6 meses viveram um amor intenso. Eduardo a apresentou ao seu mundo, jantares em restaurantes sofisticados, viagens para Búzios, eventos da alta sociedade carioca. Isabela se sentia como Cinderela, mas uma Cinderela que nunca esquecia de onde veio. A família Vilela, bem, essa era uma história à parte. Os Vilela eram uma dinastia empresarial que controlava desde construtoras até redes de televisão. Ernesto Vilela,
O patriarca de 68 anos construíra o império a ferro e fogo e esperava que seus descendentes seguissem a tradição. Eduardo era seu sobrinho querido, herdeiro natural de parte dos negócios. Quando Eduardo levou Isabela para conhecer a família, numa mansão em Barra da Tijuca, a recepção foi gelada. Ernesto a tratou com educação formal, mas Isabela sentia o julgamento em cada olhar. Ela é diferente do que estamos acostumados, comentou uma das tias durante o jantar, como se Isabela não estivesse presente. Mas Eduardo não se importava. Eles vão se acostumar, ele dizia, beijando a testa dela. Você é a mulher da minha vida, Isa. Nada vai mudar isso. E então veio o pedido de casamento. Foi numa tarde de domingo, na varanda do apartamento de Eduardo, em Copacabana. Eles estavam vendo o pôr do sol quando ele se ajoelhou, com um anel que pertencia à avó dele. Casa comigo, Isabela. Quero passar o resto da vida vendo o mundo através dos seus olhos. Ela disse sim entre lágrimas de alegria. Os preparativos do casamento duraram 3 meses. A Igreja do Carmo foi escolhida por tradição familiar. 3 gerações de Vilela haviam se casado ali. O vestido foi feito sob medida por um estilista renomado. A lista de convidados chegou a 300 pessoas. Empresários, políticos, artistas, toda a elite do Rio de Janeiro. Isabela se sentia sobrecarregada às vezes, mas Eduardo estava sempre ao seu lado. É apenas um dia, ele dizia. Depois disso, será só eu e você. 2 semanas antes do casamento, foram para Búzios. Uma espécie de lua de mel antecipada. Foi lá, na pousada da Tartaruga, com vista para a praia, que viveram os momentos mais íntimos de seu relacionamento. Eduardo parecia mais apaixonado do que nunca. Mal posso esperar para chamar você de minha esposa, sussurrava no ouvido dela. Mas então chegou aquela manhã fatídica. Isabela acordou sozinha na suíte do Copacabana Palace, onde ficaria até a hora do casamento. Eduardo havia passado a noite na casa dos pais, seguindo a tradição. Ela estava animada, nervosa, feliz. Às 10 horas da manhã, 2 horas antes da cerimônia, recebeu uma ligação da mãe de Eduardo. Isabela, querida. A voz estava trêmula. Eduardo, ele deixou uma carta. Ele não vai aparecer no casamento. O mundo desabou. A carta era fria, formal, quase cruel na sua simplicidade. Isabela, percebi que não sou o homem que você merece. Não consigo seguir em frente com isso. Me perdoe, Eduardo. Não havia explicação. Não havia um telefone para contato. Nada. 300 pessoas já estavam chegando à igreja. A imprensa estava posicionada do lado de fora. As flores, a decoração, a festa, tudo pronto. E Eduardo havia simplesmente desaparecido. Mas havia algo que nem Marcelo imaginava naquele momento. Algo que Isabela descobriria em 3 semanas e que mudaria tudo para sempre. Um segredo que estava crescendo dentro dela, fruto daqueles dias perfeitos em Búzios. Um segredo que faria daquele casamento de emergência muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. O casamento no cartório foi surreal. Apenas 4 pessoas presentes: Isabela, Marcelo, 2 testemunhas que nem se conheciam direito. Nada a ver com a cerimônia grandiosa que deveria ter acontecido na Igreja do Carmo. Ali, numa sala pequena e fria, com o juiz lendo rapidamente os votos legais, Isabela assinou os papéis ainda em estado de choque. Senhora Vilela, disse o oficial entregando a certidão. Meus parabéns. Senhora Vilela. Ela havia se tornado uma Vilela, mas não da forma como sonhara. Marcelo foi gentil durante todo o processo. Segurou a mão dela quando percebeu que estava tremendo. Sussurrou, vai ficar tudo bem, quando ela hesitou antes de assinar. Mas ambos sabiam que aquilo não era um casamento de verdade. Era um ato de salvação social. A mudança para Belo Horizonte aconteceu na mesma semana.
A cobertura de Marcelo no bairro de Lourdes era impressionante. 3 andares, vista panorâmica da cidade, decoração moderna e sofisticada. Tudo muito diferente do pequeno apartamento que Isabela dividia em Santa Teresa. Ela se sentia como uma intrusa num museu. Você pode usar o 3º andar como ateliê, Marcelo disse, mostrando um espaço amplo com luz natural perfeita. E, bem, você tem total liberdade para decorar como quiser. Obrigada, ela respondeu, mas sua voz soava distante. Ele parou na porta do que seria o quarto dela. Isabela, eu quero que você saiba. Este casamento é real no papel, mas você não me deve nada, nada mesmo. Pode ficar aqui pelo tempo que precisar, até se reorganizar. Ela assentiu, incapaz de falar. A gentileza dele a deixava ainda mais confusa. Os primeiros dias foram estranhos, quase como um filme mudo. Marcelo saía cedo para trabalhar. Ele dirigia a filial mineira dos negócios da família e voltava no final da tarde. Isabela passava as manhãs explorando a cidade, tentando encontrar galerias de arte, lugares que a fizessem sentir menos perdida. Mas Belo Horizonte não era o Rio, e ela não era mais a mesma pessoa. Os jantares eram educados. Eles se sentavam na mesa de mogno da sala de jantar, conversavam sobre amenidades, o clima, as notícias, o trabalho dele. Marcelo sempre perguntava se ela estava precisando de alguma coisa, se estava se adaptando bem. Ela sempre respondia que sim, obrigada. Mas por dentro, Isabela estava se despedaçando. Acordava no meio da noite pensando em Eduardo. Onde ele estava? Por que havia fugido? O que ela fizera de errado? As perguntas martelavam em sua cabeça sem cessar. Foi na 2ª semana que ela começou a pintar novamente. O ateliê improvisado no 3º andar se tornou seu refúgio, mas suas telas agora eram diferentes. Cores escuras, formas angulosas, expressões de dor que ela não conseguia verbalizar. Uma mulher de costas, olhando o horizonte, um vestido de noiva rasgado, mãos vazias. Marcelo subia às vezes, discretamente, para ver como ela estava. Nunca comentava sobre as pinturas, mas ela percebia que ele as observava com atenção. Você tem muito talento, ele disse uma tarde, parado diante de uma tela que retratava uma igreja vazia. Talento não paga contas, ela respondeu amarga. Não se preocupe com isso agora. Você precisa se curar primeiro. A palavra curar a atingiu como um soco. Era exatamente isso que ela precisava. Mas como se cura um coração despedaçado? Foi Juliana Rios quem apareceu para sacudi-la da letargia. Sua melhor amiga desde a faculdade chegou de Porto Alegre numa sexta-feira, sem avisar, carregando uma mala e muita determinação. Jornalista cultural, Juliana tinha o dom de ir direto ao ponto. Isabela Costa Braga, ela disse, plantando-se na frente da amiga no meio da sala luxuosa. O que diabos você está fazendo com a sua vida? Sobrevivendo, Isabela respondeu baixinho. Isso não é sobreviver, isso é existir, como um fantasma. Juliana ficou o fim de semana inteiro. Obrigou Isabela a sair, conhecer a cidade, conversar sobre arte, sobre sonhos, sobre tudo, menos Eduardo. E fez perguntas incômodas sobre Marcelo. Ele gosta de você, Juliana disse, enquanto tomavam vinho na varanda no sábado à noite. Ele teve pena de mim. Isa, eu sou jornalista. Sei identificar motivações. Aquele homem não te olha com pena. Te olha com algo muito mais profundo. Isabela balançou a cabeça. Isso é impossível. Eu sou a mulher que ia se casar com o primo dele. E daí, você acha que sentimentos seguem regras familiares? Na verdade, Isabela havia começado a perceber pequenos gestos de Marcelo que iam além da cortesia. O café da manhã que ele deixava pronto antes de sair para o trabalho, sempre com as frutas que ela mais gostava.
as flores que apareciam no ateliê, nunca entregues por ele diretamente, mas ela sabia que vinham dele. A forma como ele perguntava sobre sua arte, genuinamente interessado. E havia algo mais. A maneira como ele a olhava às vezes, quando pensava que ela não estava vendo. Não era pena, era cuidado, talvez até carinho. Na noite de domingo, depois que Juliana partiu, aconteceu algo diferente. Isabela desceu para pegar água na cozinha e encontrou Marcelo na varanda, olhando a cidade iluminada. Ele usava uma camiseta simples e calça de moletom. Parecia mais jovem, mais humano. "Não consegue dormir?" ela perguntou. "Estava pensando", ele respondeu, sem se virar. "Em quê?" Marcelo ficou em silêncio por um momento. Então falou baixo, em como seria se as circunstâncias fossem diferentes. Diferentes como? Ele se virou para ela. "Se eu tivesse tido coragem de falar com você antes do Eduardo." O coração de Isabela disparou. "Marcelo, eu sei que é complicado. Eu sei que você amava ele. Mas eu sempre achei você incrível, Isabela. Desde a primeira vez que Eduardo te levou para conhecer a família." Ela não sabia o que dizer. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela nunca havia percebido. "Não precisa falar nada agora", ele continuou. "Só queria que soubesse que isso aqui não é só um favor. Para mim, não é." Eles ficaram ali, em silêncio, olhando as luzes da cidade. Pela primeira vez desde o dia do casamento desastroso, Isabela sentiu algo diferente da dor. Uma pequena centelha de esperança. Mas 3 dias depois, sua vida mudaria completamente novamente. Porque 3 semanas depois do casamento, Isabela faria um teste que revelaria um segredo capaz de destruir a frágil paz que haviam construído. Um segredo que colocaria em risco não apenas o futuro dela, mas também os sentimentos genuínos que estavam começando a florescer entre ela e Marcelo. Começou com uma sensação estranha na primeira semana de abril. Isabela acordou enjoada, correu para o banheiro e vomitou tudo que havia jantado na noite anterior. "Deve ser alguma coisa que comi", pensou, voltando para a cama. Mas no fundo, uma vozinha sussurrava algo que ela não queria ouvir. Durante 3 dias seguidos, a mesma coisa. Enjoos matinais, fadiga inexplicável, uma sensibilidade estranha a cheiros. Marcelo percebeu. "Você está bem, Isabela? Está muito pálida." "Só cansada." Ela mentiu, forçando um sorriso. Mas quando percebeu que sua menstruação estava atrasada em 2 semanas, o pânico tomou conta. Foi numa terça-feira de manhã que ela se dirigiu sozinha até uma farmácia no centro de Belo Horizonte. Comprou 3 testes de gravidez diferentes, as mãos tremendo tanto que quase derrubou a carteira na hora de pagar. De volta à cobertura, trancou-se no banheiro do seu quarto. Marcelo havia saído para o trabalho. Ela estava completamente sozinha com seus medos. O primeiro teste, positivo. Ela sentou na borda da banheira, respiração descontrolada, olhando para aquelas 2 listrinhas cor-de-rosa como se fossem uma sentença de morte. Fez o segundo teste. Positivo novamente. O terceiro, também positivo. Não, ela murmurou, as lágrimas começando a escorrer. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Isabela Costa Braga, agora Isabela Vilela, estava grávida. E o pai? O pai era o homem que a havia abandonado no altar. Ela fez as contas rapidamente. A última vez que havia estado com Eduardo foi em Búzios, na lua de mel antecipada, 2 semanas antes do casamento. Se estava grávida agora, no final de março. O bebê havia sido concebido naqueles dias perfeitos na pousada da Tartaruga. Os dias que ela achava que eram o início de sua felicidade eterna, na verdade, foram o início de sua confusão total. Isabela se trancou no ateliê pelo resto da manhã,
pintando como uma possessa. Tinta preta, vermelha, cinza, cores que expressavam o caos em sua mente. Uma mulher grávida sozinha, uma criança sem pai, um casamento construído sobre uma mentira que ela nem sabia que estava contando. Como ela poderia contar para Marcelo? O homem que havia salvado sua reputação, que estava começando a demonstrar sentimentos genuínos por ela. Como ela poderia dizer que estava carregando o filho do primo dele? Ele vai me odiar, ela sussurrou para as telas. Vai achar que eu o enganei de propósito. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Isabela tentava agir normalmente, mas cada gesto, cada palavra parecia carregada de culpa. Quando Marcelo perguntava se ela queria vinho no jantar, ela inventava desculpas. Quando ele comentava sobre estar se sentindo mais próximo dela, ela mudava de assunto. Marcelo percebeu a mudança imediatamente. A mulher que estava começando a sorrir novamente, que havia conversado com ele na varanda naquela noite especial, de repente voltou a ser distante. Fria quase. Ele tentava entender o que havia acontecido. Fiz alguma coisa errada? Ele perguntou numa quinta-feira, depois de mais um jantar em silêncio. Não, claro que não, Isabela respondeu, mas evitou seu olhar. Então por que sinto que você está fugindo de mim? Ela se levantou da mesa abruptamente. Estou cansada, vou dormir. Marcelo ficou sozinho na sala de jantar, tentando decifrar o que estava acontecendo. Será que havia se precipitado ao confessar seus sentimentos? Será que ela ainda amava Eduardo demais para considerá-lo como algo mais que um salvador temporário? Enquanto isso, Isabela havia marcado uma consulta médica. A doutora Amanda Carvalho, ginecologista recomendada por Juliana, recebeu Isabela numa clínica particular no bairro de Lourdes. Uma mulher de 50 anos, experiente, que percebeu imediatamente o nervosismo da paciente. Relaxe, querida, ela disse, ajustando o equipamento de ultrassom. Vamos ver como está seu bebê. Seu bebê. As palavras ecoaram na mente de Isabela como um sino. Na tela do ultrassom, uma manchinha pequena e pulsante. 8 semanas de gestação, confirmou a médica. Está tudo perfeito. Parabéns, mamãe. Parabéns. Isabela saiu da clínica em estado de choque total, segurando os primeiros exames de pré-natal. Um ser humano estava crescendo dentro dela, e ela não sabia se deveria ficar feliz ou desesperada. Ligou para Juliana assim que chegou em casa. Ju, eu preciso contar uma coisa terrível. O que foi? Você está me assustando. Eu estou... Isabela respirou fundo. Eu estou grávida. Silêncio do outro lado da linha. Depois, como assim grávida? De quem? Do Eduardo. Que Eduardo? O canalha que te abandonou? Sim, foi em Búzios, 2 semanas antes do casamento. Eu nem imaginava. Descobri agora. Juliana levou alguns segundos para processar. Isa, você contou para o Marcelo? Não, como eu vou contar? Ele vai achar que eu o enganei, que me casei com ele sabendo da gravidez. Mas você não sabia. Você acha que ele vai acreditar nisso? Ju, eu não sei o que fazer. Estou vivendo na casa dele, casada com ele no papel e carregando o filho do primo dele. Do outro lado da linha, Juliana suspirou. Essa é complicada demais até para mim. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. E quando desceu para tomar café na manhã seguinte, encontrou algo que a fez gelar. Marcelo estava no telefone falando baixo, mas ela conseguiu ouvir algumas palavras. Preciso entender o que está acontecendo. Mudou completamente. Talvez ainda ame o Eduardo. Ele estava desabafando com alguém sobre ela, sobre como ela havia mudado, sobre como talvez ainda amasse Eduardo. E, tecnicamente, Eduardo ainda estava presente na vida dela, dentro dela. Isabela subiu correndo para o ateliê e pintou até suas mãos doerem, telas cada vez mais perturbadoras, mulheres divididas ao meio, corações partidos, máscaras sorrindo enquanto lágrimas escorriam por baixo,
Mas havia algo que ela não sabia. Alguém estava investigando sua vida. Alguém que descobriria seu segredo antes mesmo dela conseguir processá-lo completamente. Cristina Valdez, ex-namorada de Marcelo, curadora de arte influente em Madrid, havia decidido que era hora de reconquistar o homem que um dia foi seu, e ela não descansaria até descobrir que tipo de mulher havia roubado Marcelo dela. Uma semana depois da consulta médica, Isabela receberia uma ligação que mudaria tudo, porque Cristina havia descoberto onde ela estava. E tinha perguntas muito específicas sobre sua vida recente. Perguntas que revelariam que alguns segredos são impossíveis de esconder, especialmente quando há pessoas determinadas a destruí-los. A ligação chegou numa sexta-feira de manhã, enquanto Isabela tomava seu chá de gengibre, o único remédio que aliviava os enjoos matinais. Alô, Isabela! Aqui é Cristina Valdez, da Galeria Internacional de Arte Contemporânea de Madrid. O nome não dizia nada para Isabela, mas a voz carregava uma sofisticação europeia que a deixou imediatamente alerta. Estou organizando uma exposição coletiva sobre artistas emergentes latino-americanos, continuou Cristina, e seu trabalho foi recomendado por alguns contatos no Rio de Janeiro. Gostaria muito de conversar sobre uma possível participação. Isabela hesitou. Depois de meses sem expor, depois de toda a confusão em sua vida, a arte parecia um território distante. Eu não sei se é o melhor momento. Entendo perfeitamente. Sei que passou por algumas mudanças recentes. O casamento, a mudança para Belo Horizonte, deve ser um período de muitas adaptações. Como ela sabia sobre o casamento? Sobre a mudança? Isabela não havia dado essas informações. Talvez possamos conversar pessoalmente, Cristina sugeriu. Estarei no Brasil na próxima semana, São Paulo, mas posso dar um pulo em Belo Horizonte. Após desligar, Isabela ficou com uma sensação estranha. Algo na voz daquela mulher. Uma familiaridade forçada, perguntas específicas demais para uma primeira ligação. Mas suas preocupações foram interrompidas quando Marcelo chegou em casa mais cedo, trazendo flores, rosas amarelas, suas favoritas. Pensei que você pudesse gostar, ele disse, oferecendo o buquê com um sorriso tímido. Isabela aceitou as flores, mas seu coração apertou. Como ele podia ser tão carinhoso quando ela estava escondendo algo tão imenso? Marcelo, eu preciso te contar. Ela começou, mas as palavras morreram na garganta quando viu a esperança nos olhos dele. O que foi? Nada. Obrigada pelas flores. Estão lindas. Ele pareceu desapontado com a resposta evasiva, mas não insistiu. Naquela noite, enquanto Marcelo trabalhava no escritório, Isabela pesquisou sobre Cristina Valdez na internet. O que encontrou a deixou gelada. Cristina não era apenas uma curadora qualquer. Era uma das mais influentes da Europa. E tinha fotos em eventos sociais ao lado de Marcelo. Muitas fotos. Jantares íntimos, vernissagens exclusivos, viagens juntos. Numa entrevista de 2 anos atrás para a revista Vogue Espanha, Cristina mencionava meu querido Marcelo Vilela, ao falar sobre investimentos em arte brasileira, ex-namorada, tinha que ser. E agora, ela estava vindo ao Brasil para falar sobre arte. Que coincidência! Cristina chegou a São Paulo numa terça-feira e se hospedou no Hotel Fasano. Mas suas primeiras ligações não foram para marchands ou galeristas. Foram para um detetive particular, que mantinha contatos em 3 estados brasileiros. Preciso de informações sobre uma mulher. Ela disse ao homem de 50 anos, experiente em investigações discretas. Isabela Costa Braga, agora Vilela. Casou-se recentemente com Marcelo Vilela em circunstâncias peculiares. Ela passou todas as informações que havia coletado. A data do primeiro casamento cancelado, o nome de Eduardo, a rapidez do segundo casamento. Quero saber tudo sobre ela nos últimos 6 meses. Relacionamentos,
lugares que frequentou, pessoas com quem se encontrou, tudo. O detetive, Carlos Mendes, era eficiente. Em 48 horas, tinha um dossiê completo. Isabela Costa Braga, 28 anos, artista plástica de São João del Rei, Minas Gerais. Relacionamento público com Eduardo Vilela por 6 meses. Viagem para Búzios 2 semanas antes do casamento cancelado. Casamento civil emergencial com Marcelo Vilela no mesmo dia. Mas havia algo mais. Carlos era meticuloso. Ele conseguiu acesso a registros de entrada e saída de estabelecimentos, através de cartões de crédito e câmeras de segurança. Interessante, ele murmurou ao encontrar algo específico. Isabela havia visitado 3 farmácias diferentes na mesma manhã, há 2 semanas. Compra de produtos de higiene íntima e testes de gravidez. 1 semana depois, consulta na clínica Bem Viver com a doutora Amanda Carvalho, ginecologista especializada em pré-natal. Carlos sorriu. Bingo! Ele entregou o relatório para Cristina num café elegante na Vila Madalena. Ela leu cada linha com crescente satisfação. "Tem certeza dessas informações?" perguntou. "Absoluta. As imagens de segurança das farmácias são claras. E a consulta médica está registrada no sistema da clínica." Cristina calculou mentalmente. Se Isabela estava grávida agora e o casamento com Marcelo havia acontecido há apenas 2 meses, a criança só podia ser de Eduardo. "Perfeito", ela sussurrou. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Isabela lutava com enjoos cada vez mais intensos. Estava entrando no 3º mês de gestação e esconder os sintomas estava ficando impossível. Acordava todas as manhãs correndo para o banheiro. Não conseguia sentir o cheiro de café sem passar mal, e suas roupas estavam começando a ficar apertadas na cintura. Marcelo tentava ser atencioso, mas ela percebia sua frustração crescente com o distanciamento dela. "Isa, você está doente?" Ele perguntou numa manhã, depois de ouvi-la vomitando no banheiro. "Quer que eu chame um médico?" "Não precisa", ela respondeu pálida e trêmula. "Deve ser algum vírus." "Há 2 semanas? Isso não é normal." "Estou bem, Marcelo. Apenas me dê um tempo." Ele a observou com preocupação genuína, e isso tornou tudo ainda mais doloroso para ela. Naquela tarde, Cristina ligou novamente. "Isabela, querida, consegui reorganizar minha agenda. Que tal nos encontrarmos amanhã em Belo Horizonte? Conheço um restaurante maravilhoso no Savassi." "Eu não sei se... Insisto, tenho uma proposta muito interessante para sua carreira. E... bem, adoraria conhecer pessoalmente a nova esposa do Marcelo." A forma como ela disse "nova esposa" fez Isabela arrepiar. "Você conhece meu marido?" "Oh, sim!" Cristina riu, um som cristalino e perigoso. "Marcelo e eu temos uma história longa, muito longa." Isabela aceitou o encontro, mas com o coração apertado. No dia seguinte, elas se encontraram no restaurante Taste Vin. Cristina era exatamente como Isabela havia imaginado. Elegante, sofisticada, com aquele ar de quem nasceu num mundo de privilégios. Usava um vestido Valentino e uma bolsa Hermès que custava mais que o carro de Isabela. "Você é ainda mais bonita pessoalmente", disse Cristina, beijando as bochechas de Isabela no cumprimento europeu. "Entendo perfeitamente por que Marcelo se interessou." Durante o almoço, Cristina foi sutil, mas cirúrgica. Fez perguntas aparentemente inocentes sobre a vida de Isabela, sobre como conheceu Marcelo, sobre os planos futuros do casal. "E filhos?" perguntou casualmente, cortando a salada. "Vocês pretendem ter filhos em breve?" Isabela quase engasgou com a água. Ainda é cedo para pensar nisso." Claro, claro. Imagino que a situação toda tenha sido muito rápida. Deve ser difícil se adaptar a uma nova vida, um novo casamento, especialmente depois de...
Bem, do que aconteceu com Eduardo. O nome de Eduardo sendo pronunciado por aquela mulher fez Isabela sentir náusea. E não era só do enjoo matinal. Marcelo me contou sobre o drama no altar. Cristina continuou, observando cada reação de Isabela. Que sorte você ter encontrado um homem tão nobre, disposto a salvar sua reputação assim. A palavra salvar soou como uma ofensa disfarçada. Nosso casamento não foi por caridade, Isabela respondeu, tentando manter a voz firme. Oh, claro que não. Cristina sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Marcelo sempre foi um homem de grandes sentimentos. Às vezes, sentimentos que o colocam em situações complicadas. O almoço terminou com Cristina prometendo mandar os detalhes da exposição por e-mail, mas Isabela sabia que aquilo não havia sido sobre arte. Quando voltou para casa, encontrou Marcelo no escritório falando ao telefone. Ele parecia tenso. Cristina, já disse que não quero discutir isso agora. Não, você não deveria ter vindo ao Brasil sem avisar. Isso não é da sua conta. Isabela se escondeu atrás da porta, ouvindo. Minha vida pessoal não é assunto seu. Sim, eu sei que você se preocupa, mas... Cristina, pare. Eu sou casado agora. Não vou jantar com você. Quando Marcelo desligou, Isabela o encontrou passando as mãos pelo cabelo, visivelmente estressado. Problemas do trabalho? Ela perguntou, fingindo não ter ouvido nada. Algo assim, ele murmurou. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Cristina conhecia Marcelo intimamente. Tinha acesso à vida dele, recursos para investigar. E se ela descobrisse sobre a gravidez? Na semana seguinte, descobriria que seus medos eram mais justificados do que imaginava, porque Cristina Valdez tinha planos muito específicos e estava pronta para usar cada informação que havia coletado. O jogo estava apenas começando e Isabela nem fazia ideia de que estava sendo caçada. O envelope chegou discretamente, deslizado por baixo da porta do apartamento de Cristina no Fasano, numa manhã de segunda-feira. Dentro, fotos em alta definição que fariam qualquer investigador orgulhoso. Isabela entrando na clínica Bem Viver. Isabela saindo de farmácias carregando sacolas suspeitas. E a mais reveladora de todas. Isabela na varanda da cobertura, de perfil, onde uma pequena curvatura na barriga era claramente visível mesmo através da blusa larga. Perfeito, murmurou Cristina, organizando as evidências sobre a mesa de mármore. Agora, como usar isso da forma mais eficaz? Ela não queria apenas destruir o casamento de Marcelo com Isabela, queria que ele chegasse à conclusão sozinho, que ele se sentisse traído, usado, manipulado. Dessa forma, quando ela oferecesse conforto, ele estaria vulnerável e grato. Cristina conhecia Marcelo há 12 anos. Sabiam exatamente quais eram seus pontos fracos. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Isabela enfrentava uma manhã particularmente difícil. Os enjoos matinais haviam se tornado mais intensos. Agora aconteciam também à tarde. Ela estava no 4º mês de gestação e esconder a gravidez estava se tornando uma missão impossível. Naquela manhã, enquanto tentava tomar café da manhã, o cheiro dos ovos mexidos que Marcelo estava preparando a fez correr para o banheiro. Quando voltou, pálida e trêmula, encontrou-o parado na porta da cozinha com uma expressão preocupada. Isa, isso está acontecendo há semanas. Você precisa ver um médico. Eu já disse que estou bem. Não, você não está bem. Sua voz saiu mais alta que o normal. Você vomita toda manhã, está sempre cansada, não consegue comer direito. E eu... Ele pausou, lutando com as palavras. Eu sinto que você está fugindo de mim. Isabela sentou-se na banqueta da cozinha, as mãos tremendo. Não estou fugindo de você. Então, o que está acontecendo? Porque a mulher que conversou comigo na varanda naquela noite, ela desapareceu. E eu não entendo o que fiz de errado.
A dor na voz dele partiu o coração de Isabela. Você não fez nada de errado, Marcelo. O problema sou eu. Que problema? Me conta, por favor. Talvez eu possa ajudar. Por um momento, Isabela quase contou tudo. As palavras estavam na ponta da língua. Estou grávida do Eduardo. Descobri há 1 mês e não sei como te contar. Mas então seu telefone tocou. Isabela, querida. A voz de Cristina era doce como mel envenenado. Como está se sentindo? Espero que melhor que da última vez. A pergunta aparentemente inocente fez Isabela gelar. Por quê? Por que pergunta isso? Oh, você parecia um pouco indisposta no restaurante. Talvez algo que comeu ou... Pausa calculada. Talvez alguma condição mais... delicada? Isabela se afastou de Marcelo para atender. Do que você está falando? Isabela, querida, sou uma mulher experiente. Reconheço certos sinais. A palidez, a forma como você evitou o vinho, como protegeu instintivamente a barriga quando se sentou. O sangue de Isabela virou gelo. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. A pergunta é... Marcelo também sabe? O silêncio de Isabela foi resposta suficiente. Imagino que seja uma situação complicada, especialmente considerando a cronologia. Você e Marcelo se casaram há quanto tempo mesmo? 2 meses? Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. Quem era? Perguntou Marcelo. Ninguém. Ligação errada. Mas Marcelo percebeu que ela estava visivelmente abalada. Isa, você está mentindo para mim. Isso não era ligação errada. Naquela tarde, Cristina colocou em ação a segunda fase de seu plano. Marcou um encontro casual com Marcelo no shopping Diamond Mall. Disse que estava de passagem por Belo Horizonte para uma reunião de negócios e gostaria de tomar um café pelos velhos tempos. Marcelo hesitou, mas acabou aceitando. Afinal, eles haviam sido amigos antes de namorados e mantinham uma relação cordial profissionalmente. Se encontraram na Starbucks do shopping. Cristina usava um vestido azul elegante e discreto. Nada que parecesse uma tentativa de sedução, mas o suficiente para lembrá-lo de como ela era bonita. Você está diferente, ela disse depois dos cumprimentos iniciais. Mais tenso. O casamento não está sendo o que esperava? O casamento está bem, Marcelo respondeu, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Marcelo, eu te conheço há anos. Sei quando algo está te incomodando. Cristina se inclinou ligeiramente. Você pode conversar comigo. Somos amigos, não somos? Ele suspirou. É só complicado. Isabela está diferente ultimamente, distante. Às vezes tenho a impressão de que ela se arrepende de ter se casado comigo. Por que você acha isso? Ela me evita. Não conseguimos ter uma conversa real há semanas e está sempre doente ou cansada ou... Ele parou, percebendo que estava desabafando demais. Cristina fingiu hesitação. Marcelo, posso te fazer uma pergunta delicada? Que pergunta? Vocês já... Bem, vocês são íntimos, como marido e mulher. Marcelo corou ligeiramente. Cristina, desculpe, eu sei que é pessoal, é só que... Bem, vocês se casaram muito rapidamente, em circunstâncias especiais. E às vezes, quando as pessoas fazem isso por motivos que não são amor... Eu amo minha esposa, ele disse firmemente. Eu sei que você ama. A pergunta é... Ela te ama de volta? Ou ainda está apaixonada pelo Eduardo? A pergunta atingiu Marcelo como um soco no estômago. Era exatamente o medo que ele vinha tentando suprimir. Ela disse que não ama mais ele. As pessoas dizem muitas coisas, Marcelo, especialmente quando estão agradecidas. Agradecidas pelo que você fez por ela. Te casar com ela para salvar sua reputação foi um gesto nobre, mas gratidão não é amor. Cristina deixou as palavras penetrarem por alguns segundos antes de continuar.
Você já pensou na possibilidade de que talvez ela tenha outros motivos para manter esse casamento? Que outros motivos? Cristina fingiu hesitar novamente. Marcelo, você percebeu alguma mudança física nela ultimamente? Mudança física? Bem, ela tem parecido doente, você disse. Enjoos, cansaço. Você já considerou que talvez não seja uma doença comum? Marcelo a encarou sem entender aonde ela queria chegar. Algumas mulheres, quando descobrem certas condições, podem precisar de estabilidade, segurança, um casamento, por exemplo. A ficha começou a cair. Marcelo sentiu o sangue gelar. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada. Estou apenas sugerindo que talvez você devesse prestar mais atenção nos sinais. Cristina se levantou delicadamente. Preciso ir. Mas, Marcelo, você merece a verdade e merece ser amado de verdade, não apenas conveniente. Ela o deixou ali, sozinho com seus pensamentos e uma dúvida terrível crescendo em sua mente. Quando Marcelo chegou em casa naquela noite, observou Isabela com olhos completamente diferentes. A forma como ela se sentou na mesa do jantar, protegendo inconscientemente a barriga, como ela evitou o vinho que ele ofereceu, inventando uma desculpa fraca. Como correu para o banheiro no meio da refeição, os enjoos, o cansaço, a distância emocional, a recusa em ser íntima. Isa, ele disse quando ela voltou do banheiro, pálida novamente. Eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Marcelo respirou fundo. Você está grávida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela ficou paralisada, como um animal pego na luz dos faróis. Ela começou, mas as palavras não saíram. Você está grávida, ele repetiu, agora como uma afirmação. E o bebê? O bebê é do Eduardo. Isabela desabou em lágrimas. Marcelo, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você se casou comigo sabendo que estava grávida de outro homem? Que mentiu para mim durante meses? Eu não sabia, ela gritou entre soluços. Eu descobri 3 semanas depois do nosso casamento. Eu não sabia, Marcelo, eu juro. Marcelo ficou de pé, passando as mãos pelo cabelo, tentando processar a informação. 3 semanas, você sabe há mais de 1 mês e não me contou. Eu estava com medo. Medo de que você me odiasse, medo de que pensasse que eu tinha te enganado de propósito. E você não enganou? Sua voz estava fria agora. Você está vivendo na minha casa, usando meu nome e carregando o filho do meu primo. Como eu deveria me sentir? Isabela tentou se aproximar dele, mas Marcelo recuou. Eu me apaixonei por você de verdade, ela disse desesperada. Tudo que sinto por você é real, Marcelo. O bebê foi um acidente, algo que aconteceu antes de... Antes de quê? Antes de você decidir que eu era uma opção melhor que ficar sozinha e grávida. As palavras foram como facadas. Isabela sentiu como se o mundo estivesse desabando novamente. Não é assim. Marcelo pegou as chaves do carro. Eu preciso sair, preciso pensar. Marcelo, por favor, não vá embora. Vamos conversar. Conversar. Ele se virou para ela e Isabela viu uma dor profunda em seus olhos. Isabela, eu não sei mais em que acreditar. Não sei se alguma coisa do que vivemos foi real. Ele saiu, deixando Isabela sozinha, chorando no meio da sala. Do outro lado da cidade, Cristina sorriu ao receber uma mensagem de texto de Marcelo. Você estava certa. Obrigado por abrir meus olhos. A primeira fase do plano havia sido um sucesso completo. Agora, era a hora da segunda fase, e desta vez seria devastadora. Marcelo passou a noite inteira dirigindo pelas ruas desertas de Belo Horizonte. Não tinha destino. Apenas precisava processar o que havia descoberto. A mulher por quem estava se apaixonando, a mulher que havia salvado por impulso e amor, estava grávida do primo que a abandonara no altar.
Estacionou no mirante da Serra do Curral às 4 da manhã, olhando as luzes da cidade que nunca dormia completamente. Ali, sozinho com seus pensamentos, tentou separar a raiva da dor. Isabela havia mentido, mas ela disse que descobriu a gravidez após o casamento. Seria verdade ou apenas mais uma manipulação? Como confiar em alguém que escondeu algo tão importante por mais de um mês? Às 6 da manhã, seu telefone tocou. Cristina. Marcelo, querido, soube que vocês tiveram uma conversa difícil ontem à noite. Como você soube? Quando você me mandou aquela mensagem, imaginei que havia confrontado ela. Como está se sentindo? Marcelo suspirou, exausto. Perdido. Não sei mais em que acreditar. Venha tomar café da manhã comigo. Hotel Fazano, Belo Horizonte. Você precisa conversar com alguém que se importa com você. 1 hora depois, eles estavam sentados no terraço do hotel, com vista para a Lagoa da Pampulha. Cristina havia pedido um café da manhã completo, mas Marcelo apenas mexia distraidamente no café. Conte-me o que aconteceu, ela disse suavemente. Marcelo relatou a confrontação. As lágrimas de Isabela, as alegações de que descobriu a gravidez após o casamento, o desespero na voz dela ao dizer que o amava de verdade. E você acredita nela? Cristina perguntou. Eu não sei. Parte de mim quer acreditar, mas é muito conveniente, não é? Descobrir uma gravidez exatamente 3 semanas após garantir um casamento que lhe dava estabilidade social e financeira. Cristina pousou a mão delicadamente sobre a de Marcelo. Querido, você é um homem bom demais. Sempre foi. Lembra quando tentamos ter filhos? Você estava disposto a adotar qualquer criança que precisasse de amor. Seu coração é generoso e às vezes isso é usado contra você. A menção aos filhos que nunca tiveram atingiu Marcelo em cheio. Eles haviam tentado por 2 anos, sem sucesso, e quando consideraram adoção, Cristina mudou de ideia, dizendo que queria se focar na carreira. Isso é diferente, ele murmurou. É? Uma mulher desesperada, grávida de um homem que a abandonou. Você aparece como um cavaleiro salvador. Ela se casa com você, garante estabilidade para ela e para a criança. É o cenário perfeito. Marcelo retirou a mão. Cristina, você não conhece Isabela. Ela não é calculista assim. Marcelo, eu trouxe você aqui como amiga. Alguém que se importa com seu bem-estar. Ela abriu a bolsa e retirou um envelope. Mas talvez você precise ver isso. Dentro do envelope, as fotos que o detetive havia tirado. Isabela entrando na clínica obstétrica. Isabela comprando testes de gravidez. Isabela na varanda com a barriga já visível. Essas fotos foram tiradas há 2 semanas, Cristina disse suavemente. Observe as datas. Ela já sabia há muito tempo, Marcelo, e escondeu de você. Marcelo encarou as imagens, sentindo o estômago revirar. Ali estava a prova visual de que Isabela vinha escondendo a gravidez deliberadamente. Por que você tem essas fotos? Porque me preocupo com você. Porque quando soube que você havia se casado impulsivamente, quis ter certeza de que não estava sendo enganado. Você me investigou, eu investiguei a situação, e ainda bem que fiz. Marcelo ficou em silêncio, processando. As evidências eram claras, mas seu coração ainda resistia. O que você acha que eu devo fazer? Isso é uma decisão sua. Mas, Marcelo, você merece ser amado de verdade. Não por conveniência, não por gratidão, não por segurança financeira, por amor genuíno. Cristina se inclinou ligeiramente. E você sabe que sempre foi amado de verdade, por alguém que nunca te enganaria. A insinuação estava clara. Cristina se oferecia como alternativa, como o amor verdadeiro que ele merecia. Enquanto isso, Isabela passava a manhã mais solitária de sua vida. Havia tentado ligar para Marcelo dezenas de vezes, mas ele não atendia.
Mandou mensagens explicando, implorando uma chance de conversar, todas ignoradas. Ligou para Juliana, chorando tanto que mal conseguia falar. Ju, ele descobriu sobre o bebê. Como? Alguém plantou suspeitas na cabeça dele. Ele me confrontou ontem à noite e eu não consegui mentir mais. E como ele reagiu? Como você imagina? Disse que não sabe mais em que acreditar, que talvez eu tenha me casado com ele só por conveniência. Do outro lado da linha, Juliana suspirou. Isa, você precisa lutar por ele. Se vocês se amam de verdade. E se ele não conseguir perdoar? E se for tarde demais? Então pelo menos você terá tentado. Às 2 da tarde, Isabela tomou uma decisão. Foi até o escritório de Marcelo, na região central de Belo Horizonte. A secretária tentou impedi-la, mas Isabela insistiu. Sou a esposa dele. Preciso falar com ele. Quando entrou na sala, encontrou Marcelo de pé na janela, olhando a movimentação da rua. Ele se virou ao ouvi-la entrar, e Isabela viu que ele estava diferente. Mais frio, mais distante. Marcelo, por favor, me dá 5 minutos para explicar. Explicar o que, Isabela? As fotos que mostram você entrando em clínica obstétrica há semanas? Os testes de gravidez que você comprou em 3 farmácias diferentes no mesmo dia? Isabela gelou. Que fotos? Alguém que se importa comigo decidiu me mostrar a verdade. Cristina, ela sussurrou, não importa quem foi. Importa que você mentiu. Por semanas. Eu estava com medo. Medo de quê? De perder sua segurança financeira? De ficar sozinha e grávida? As palavras dele doeram mais que ela esperava. Medo de perder você. Medo de que você pensasse exatamente o que está pensando agora. Marcelo se aproximou dela e Isabela viu uma dor profunda em seus olhos. Isabela, eu me apaixonei por você. De verdade, achei que finalmente havia encontrado alguém que me via pelo que eu realmente sou, não pelo dinheiro ou status da família. É assim que eu te vejo. É? Então por que não confiou em mim? Por que não me deu a chance de decidir se queria criar uma criança que não é minha? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Você consideraria isso? Eu consideraria qualquer coisa por amor, mas amor de verdade se constrói sobre confiança, Isabela. E você não confiou em mim. Momento de engajamento com o público. Me conta uma coisa, o que você faria no lugar do Marcelo? Conseguiria perdoar? Deixa sua opinião sobre essa situação até aqui, porque o que aconteceu depois dessa conversa mudou tudo. Isabela se aproximou dele, as lágrimas escorrendo livremente. Marcelo, eu te amo. Não me casei com você por conveniência. Me casei porque mesmo no meio da minha dor, eu sabia que você era especial. E depois me apaixonei de verdade. Como eu posso acreditar nisso agora? Porque... Ela respirou fundo, reunindo coragem. Porque se fosse só por conveniência, eu teria contado sobre a gravidez desde o início. Isso teria garantido que você ficasse comigo por obrigação moral. Mas eu não queria isso. Eu queria que você ficasse comigo por amor. A lógica a atingiu em cheio. Marcelo ficou em silêncio, processando. Eu escondi porque estava apaixonada por você. Isabela continuou. Porque queria que nosso relacionamento fosse real antes de complicar tudo com a bagagem do Eduardo. Mas você complicou mesmo assim, e agora... Agora o quê? Marcelo suspirou, sentando na cadeira executiva. Agora eu não sei se o que sinto é amor ou pena. Não sei se quero salvar você novamente ou construir algo real. Então, me dá uma chance de te mostrar. Me dá uma chance de provar que é real. Como? Isabela se ajoelhou na frente dele, segurando suas mãos. Vem comigo na próxima consulta pré-natal. Vê o bebê no ultrassom. E depois você decide se consegue amar uma criança que vai precisar de um pai.
Marcelo a encarou nos olhos. Havia desespero ali, mas também sinceridade. E se eu disser que não consigo? Então eu vou embora. Sem drama, sem brigas, sem pedir nada. Você me deu uma nova chance quando o Eduardo me abandonou. E isso eu nunca vou esquecer. Eles ficaram assim por longos minutos. Ela ajoelhada, ele lutando contra seus próprios sentimentos. Finalmente Marcelo suspirou. A consulta é quando? Sexta-feira. Eu vou pensar. Isabela se levantou, beijou delicadamente a testa dele e saiu sem dizer mais nada. Quando chegou em casa, encontrou um buquê de flores na porta, mas não eram de Marcelo. O cartão dizia: espero que você entenda que fiz isso por amor a ele. Cristina. Isabela jogou as flores no lixo e subiu para o ateliê. Tinha uma decisão importante a tomar, porque na sexta-feira descobriria se o homem que amava conseguiria amar o filho de outro. E Cristina? Cristina estava pronta para dar o golpe final. Os 3 dias que antecederam a consulta médica foram os mais longos da vida de Isabela. Marcelo voltou para casa na quarta-feira à noite, mas eles mal se falaram. Ele foi educado, distante, tratando-a como uma hóspede, não como esposa. Dormia no escritório, saía cedo para o trabalho, voltava tarde. Isabela passava as horas pintando, telas que retratavam sua angústia interior. Uma mulher segurando um bebê, mas com o rosto coberto pelas mãos. Um homem de costas, olhando o horizonte. Corações partidos ao meio, tentando se unir novamente. Agradecimento integrado. Se você está acompanhando essa jornada até aqui comigo, obrigada, porque agora vamos descobrir juntos o que realmente significa amor incondicional. Mas na quinta-feira à noite aconteceu algo que mudaria a perspectiva de Marcelo para sempre. Ele estava no escritório tentando trabalhar quando ouviu Isabela chorando no andar de cima. Não era um choro comum. Era um som de dor física, desesperado. Subiu correndo e encontrou-a no banheiro, sentada no chão, com as mãos no ventre. Isa, o que aconteceu? Está doendo. Ela gemeu, pálida e suando. A barriga está doendo muito. Marcelo a ajudou a se levantar, o coração disparado. Vamos para o hospital, agora. Durante todo o trajeto até o hospital Mater Dei, ele segurou a mão dela enquanto dirigia com a outra. Isabela estava apavorada, sussurrando: por favor, não deixa nada acontecer com o bebê. E naquele momento de pânico puro, Marcelo percebeu algo fundamental. Não importava de quem era aquela criança. O que importava era que Isabela a amava. E ele amava Isabela. No pronto-socorro, foram rapidamente atendidos. A médica de plantão fez um ultrassom de emergência enquanto Marcelo segurava a mão de Isabela, ambos olhando ansiosamente para a tela. Está tudo bem, disse a doutora sorrindo. O bebê está perfeito. Foi apenas um descolamento placentário leve, comum no 2º trimestre. Com repouso, tudo se resolve. Isabela desabou em lágrimas de alívio. Ele está bem? Ele? Perguntou a médica. Ela não sabe o sexo ainda. Marcelo explicou. Bom, se querem saber, é um menino. Isabela olhou para Marcelo, os olhos brilhando. Um menino. Naquela noite, Marcelo não foi dormir no escritório. Sentou na poltrona ao lado da cama, observando Isabela dormir, uma mão protetivamente sobre a barriga, onde crescia uma criança que ele já estava começando a considerar sua. E foi ali, naquele quarto silencioso, que ele teve uma revelação. Lembrou-se da sua própria história. Ernesto Vilela não era seu pai biológico, era seu padrasto. Seu pai verdadeiro havia abandonado a família quando Marcelo tinha 5 anos. Foi Ernesto quem o criou, quem lhe deu o sobrenome Vilela, quem o amou como filho. Pai não é quem gera, Ernesto sempre dizia. Pai é quem fica.
Na sexta-feira de manhã, Marcelo acordou Isabela delicadamente. Vamos? Vamos aonde? Para a consulta. Eu quero conhecer meu filho. As palavras meu filho fizeram o coração de Isabela acelerar. Marcelo. Ontem à noite, quando pensei que podíamos perder ele, eu percebi uma coisa. Não importa o DNA, Isa. Se eu vou amar você, vou amar essa criança também. É parte de você. A consulta com a doutora Amanda foi emocionante. Ela explicou sobre o pequeno susto da noite anterior, confirmou que estava tudo bem e fez um ultrassom detalhado. Na tela, um bebê perfeitamente formado, mexendo os bracinhos e pernas. 19 semanas, disse a médica. Está crescendo perfeitamente. Marcelo segurava a mão de Isabela, ambos hipnotizados pela imagem. Querem ouvir o coração? O som do coração do bebê ecoou pela sala, batidas rápidas e fortes, cheias de vida. Isabela olhou para Marcelo e viu lágrimas nos olhos dele. É real, ele sussurrou. Ele é real. Quando saíram da clínica, Marcelo parou na frente do carro. Isa, eu preciso te pedir perdão. Perdão por quê? Por ter duvidado de você. Por ter deixado outras pessoas plantarem dúvidas na minha cabeça. Eu sei quem você é. Sempre soube. Você não é calculista, não é manipuladora. Você é... você. Isabela se aproximou dele. E eu preciso te pedir perdão por ter escondido algo tão importante. Eu estava com medo, mas não era desculpa. Eles se beijaram ali mesmo, na frente da clínica, selando uma reconciliação que parecia impossível dias antes. Mas havia uma pessoa que não estava nada satisfeita com essa reconciliação. Cristina recebeu a notícia através de suas fontes. Marcelo e Isabela haviam sido vistos juntos, de mãos dadas, saindo de uma clínica obstétrica. Ele parecia feliz, apaixonado. Impossível, ela murmurou, batendo o punho na mesa do hotel. Depois de tudo que mostrei para ele... Ela pegou o telefone e ligou para Ernesto Vilela. Ernesto, aqui é Cristina. Precisamos conversar sobre seu sobrinho e sobre a situação embaraçosa em que ele se colocou. A conversa durou 40 minutos. Quando desligou, Cristina estava sorrindo novamente. Se Marcelo não queria ouvir a razão, talvez a família Vilela pudesse convencê-lo. E Ernesto tinha métodos muito mais diretos. Enquanto isso, Marcelo e Isabela voltaram para casa renovados. Eles passaram a tarde arrumando um dos quartos como o quarto do bebê. Pintaram uma parede de azul claro, montaram o berço que Marcelo comprou impulsivamente na volta da clínica, organizaram roupinhas pequenas que fizeram ambos sorrirem. Como vamos chamar ele? Perguntou Isabela, dobrando um macacãozinho amarelo. Não sei. Que nome você gosta? Gabriel, ela disse sem hesitar. Sempre gostei de Gabriel. Gabriel Vilela. Marcelo testou o som. Perfeito. Naquela noite, eles jantaram juntos pela primeira vez em semanas. Conversaram sobre planos, sobre o futuro, sobre como seria criar Gabriel. Você tem certeza disso? Isabela perguntou. Criar o filho de outro homem não é fácil. Marcelo segurou a mão dela sobre a mesa. Isa, eu cresci sem pai biológico. Ernesto me adotou quando tinha 5 anos. Ele me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Eu escolho você e escolho Gabriel. E se o Eduardo voltar um dia, se quiser conhecer o filho, então ele conhece. Mas Gabriel vai ter um pai que ficou, não um que fugiu. Às 10 da noite, o telefone de Marcelo tocou. Ernesto. Marcelo, preciso falar com você. Amanhã, no escritório da Matriz. É urgente. Que tipo de urgência? Do tipo que pode afetar seu futuro na empresa e na família. Marcelo desligou com uma sensação ruim no estômago. Quem era? Perguntou Isabela. Ernesto. Quer me ver amanhã? Você acha que tem a ver com a gente? Espero que não. Mas ambos sabiam que tinha. E que a verdadeira batalha
estava apenas começando. Porque enquanto Marcelo descobria o que significava amar incondicionalmente, Cristina e Ernesto estavam tramando o que poderia ser o golpe final no relacionamento dele com Isabela. Um ultimato que colocaria Marcelo na posição de escolher entre o amor de sua vida e tudo que ele conhecia como família. O escritório de Ernesto Vilela, no centro do Rio de Janeiro, sempre intimidou Marcelo, mesmo depois de tantos anos. Aquela mesa imponente de mogno, as paredes forradas de diplomas e prêmios, a vista panorâmica da Zona Sul, tudo projetado para lembrar quem tinha o poder ali. Marcelo chegou pontualmente às 9 da manhã de sábado, encontrando não apenas Ernesto, mas também Cristina, elegantemente sentada numa poltrona de couro. Marcelo. Ernesto se levantou, mas seu cumprimento foi frio. Sente-se, temos assuntos sérios para discutir. Cristina me contou sobre sua situação doméstica, Ernesto continuou, voltando à sua cadeira executiva. E devo dizer, estou profundamente decepcionado. Que situação? Marcelo tentou manter a voz firme. Não finja ignorância comigo, menino. Você se casou com a ex-noiva do Eduardo. Tudo bem. Foi um gesto nobre, impulsivo, mas compreensível. Mas agora descobrimos que ela está grávida dele. E você pretende criar essa criança como se fosse sua? A forma como Ernesto falou sobre Gabriel, como essa criança, fez o sangue de Marcelo ferver. Gabriel é meu filho. Gabriel? Ernesto riu sem humor. Você já deu nome ao bastardo do meu sobrinho? Marcelo, pelo amor de Deus, acorde. Cuidado com as palavras, Ernesto. Eu vou usar as palavras que quiser. Sou eu quem sustenta essa família, quem construiu esse império que um dia será seu. E não vou permitir que você jogue tudo fora por uma oportunista que se aproveitou da sua boa vontade. Cristina se manifestou pela primeira vez, com voz suave, mas venenosa. Marcelo, querido, nós só estamos preocupados com você. Essa mulher, ela se casou com você logo depois de ser abandonada. Escondeu uma gravidez por semanas. Isso não são ações de alguém que ama de verdade. Vocês não conhecem Isabela. Conhecemos mulheres como ela, Ernesto cortou. Calculistas, oportunistas, e conhecemos homens bons como você, que se deixam enganar por lágrimas e barrigas grandes. Marcelo se levantou bruscamente. Chega! Sente-se! A voz de Ernesto ecoou pela sala. Não terminei! Relutantemente, Marcelo voltou à cadeira. Você tem uma escolha a fazer, Marcelo. Essa família, nossa empresa, nossa tradição, nossa reputação, ou essa mulher e a criança bastarda que ela carrega. Como assim? Ernesto abriu uma pasta sobre a mesa. Tenho aqui os papéis da sua participação societária na empresa. 30% de tudo que construímos. Sua herança, seu futuro, tudo está condicionado a você tomar a decisão certa. Você está me chantageando? Estou te protegendo de uma decisão que você vai se arrepender pelo resto da vida. Cristina se inclinou para a frente. Marcelo, pense bem. Você vai jogar fora um império familiar por uma mulher que mentiu para você, que está carregando o filho de outro homem? Uma mulher que te ama. Ernesto continuou sarcasticamente. Não esconde uma gravidez do marido. Uma mulher que te ama não te coloca numa situação tão humilhante. As palavras atingiram Marcelo como socos. Parte dele. Uma parte pequena, mas presente. Se perguntava se eles não tinham razão. E qual seria a alternativa? Ele perguntou, odiando-se por fazer a pergunta. Simples, Ernesto sorriu. Você se separa dela, discretamente, sem escândalo. Fornecemos uma indenização generosa para que ela tenha o filho em outro lugar, longe de nós. E você? Ele olhou para Cristina. E você reconstrói sua vida com alguém que realmente te merece. Cristina sorriu, tocando levemente o braço de Marcelo. Nós tivemos algo especial, Marcelo. Podemos ter novamente. Marcelo olhou para os dois.
o homem que o criara como filho e a mulher que um dia amara. Ali estava sua vida antiga, segura, previsível, tudo o que ele conhecia. Preciso pensar. Não há tempo para pensar, Ernesto disse firmemente. Eduardo voltou. As palavras caíram como uma bomba. Como assim voltou? Chegou de Miami ontem à noite. Está hospedado no Copacabana Palace e sabe sobre a gravidez. O mundo de Marcelo girou. Como ele soube? Cristina e Ernesto trocaram olhares rápidos. Isso não importa, Ernesto disse. O que importa é que ele quer conversar com Isabela. Quer conhecer o filho. E você o trouxe de volta? Eu protegi nossa família fazendo com que ele ficasse longe enquanto as coisas se acalmavam. Mas agora que você está pensando em criar o filho dele como seu, as coisas mudaram. Marcelo sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Vocês orquestraram tudo isso. Nós fizemos o que era necessário para proteger você e nossa família. Nossa família? Marcelo se levantou novamente. Ernesto, você me criou, me ensinou sobre família, sobre amor, sobre lealdade, e agora você quer que eu abandone a mulher que amo e a criança que escolhi como minha? Aquela criança não é sua. Você não é meu pai biológico, Marcelo gritou, perdendo finalmente a compostura. Mas isso nunca importou. Importou porque você me amou como filho, porque você escolheu me amar. O silêncio que se seguiu foi tenso. É diferente, Ernesto disse mais baixo. Como é diferente? Você me adotou quando meu pai biológico fugiu. Agora eu quero adotar uma criança cujo pai biológico também fugiu. Qual é a diferença? A diferença é que você está sendo enganado por uma mulher. A diferença é que você não quer perder o controle sobre mim. Marcelo se dirigiu à porta, mas parou. Sabe o que eu aprendi com você, Ernesto? Que família não é sobre sangue. É sobre quem fica, é sobre quem escolhe amar. E eu escolho Isabela, escolho Gabriel. E se isso significa perder tudo mais, que seja. Se você sair por essa porta agora, Ernesto disse, a voz gelada, não terá mais lugar nesta família. Marcelo se virou, olhando para o homem que o criara. Então você me ensinou tudo errado. Porque família verdadeira não abandona, família verdadeira não chantagem, família verdadeira ama incondicionalmente. Ele abriu a porta, mas Cristina o chamou. Marcelo, wait, e se ela escolher Eduardo? Ele é o pai biológico. E se quando ela vir ele, perceber que ainda o ama? A pergunta o atingiu onde mais doía, mas ele respirou fundo. Então ela escolherá. E eu respeitarei a escolha dela, porque é isso que faz quem ama de verdade. Ele saiu, deixando Ernesto e Cristina sozinhos. Ele vai voltar, Cristina disse. Quando ela o abandonar por Eduardo, ele vai voltar. E se não voltar? Então perdemos ele para sempre. Enquanto isso, Isabela estava em casa, preparando o almoço, quando a campainha tocou. Quando abriu a porta, seu mundo desabou novamente. Eduardo Vilela estava ali, mais magro, bronzeado, com a barba por fazer, mas era ele. Oi, Isa. Ela não conseguiu falar. Apenas ficou ali, paralisada, uma mão instintivamente protegendo a barriga. Soube que está esperando um filho meu. Como você? Isso não importa agora. Posso entrar? Precisamos conversar. Isabela olhou para trás, para a casa que havia se tornado um lar ao lado de Marcelo, para o quarto do bebê que haviam preparado juntos. E então olhou para o homem que a abandonara no altar, que sumira sem explicações, que agora voltava justamente quando ela havia encontrado a felicidade. 5 minutos, ela disse abrindo a porta. Mas quando Eduardo entrou e viu as fotos dela com Marcelo espalhadas pela casa, quando viu o quarto do bebê preparado com tanto carinho, ele sorriu de uma forma que fez Isabela arrepiar. Parece que meu primo cuidou bem de você na minha ausência.
A forma como ele disse "na minha ausência", como se tivesse saído para comprar pão, não abandonado ela no altar, fez Isabela perceber algo fundamental. Ela não amava mais aquele homem, não sentia mais nada por ele além de pena. "Eduardo, o que você quer?" "Quero minha família de volta, Isa. Você e nosso filho." Lá fora, Marcelo estava chegando em casa, sem saber que o confronto final de sua vida estava prestes a começar. Marcelo parou o carro na garagem e imediatamente notou algo estranho. Havia outro carro ali, um BMW preto, que ele reconheceu instantaneamente. Eduardo. Seu coração disparou. Subiu correndo as escadas, preparado para qualquer coisa, menos para a cena que encontrou na sala. Eduardo estava sentado no sofá, gesticulando animadamente, enquanto Isabela permanecia de pé, braços cruzados, uma expressão de total descrença no rosto. "Pensei em você todos os dias, Isa. Eu só precisava de tempo para processar tudo, para ter certeza de que estava pronto para ser pai." "Marcelo", Isabela disse ao vê-lo entrar, e o alívio em sua voz foi inconfundível. Eduardo se virou, e os dois primos se encararam pela primeira vez desde o dia do casamento desastroso. "Marcelo", Eduardo se levantou tentando sorrir. "Obrigado por cuidar da Isabela na minha ausência." "Ausência?" A voz de Marcelo estava perigosamente baixa. "É assim que você chama abandonar uma mulher no altar?" "Eu entendo que você esteja chateado." "Chateado?" Marcelo deu um passo à frente. "Eduardo, você sumiu. Não deu explicações, não deu satisfações. Deixou Isabela sendo humilhada na frente de 300 pessoas. Eu estava confuso, assustado. Casamento é uma decisão importante. E descobrir que ela estava grávida não era importante o suficiente para você voltar antes." Eduardo hesitou. "Como você soube que eu soube?" "Não importa como. Importa que você soube há semanas e só apareceu agora, depois que descobriu que eu me casei com ela." Isabela observava a tensão entre os dois homens, mas sua decisão já estava tomada há minutos. "Eduardo", ela disse, cortando a discussão, "você quer saber a verdade? Eu esperava que você voltasse. Por semanas, esperava que aparecesse, que explicasse, que dissesse que me amava." Os olhos de Eduardo brilharam com esperança. "Mas sabe quando parei de esperar?" Isabela continuou. "No dia que Marcelo segurou minha mão durante o ultrassom e chorou ao ouvir o coração do Gabriel. No dia que ele pintou o quarto do bebê comigo. No dia que ele me disse que amor não é sobre sangue, é sobre escolha." "Isa, você está confundindo gratidão com amor." "Não." Sua voz saiu mais alta que ela esperava. "Eduardo, eu agradeço por ter me ensinado que eu era capaz de amar alguém de verdade, porque foi o que senti por você, mas não é mais." Eduardo se aproximou dela. "E o bebê? É meu filho, Isabela." "Não", Marcelo disse entrando na conversa. "Gabriel é meu filho. Você não pode simplesmente roubar minha família." "Eu não roubei nada. Você abandonou. Eu fiquei. Por 5 meses. 5 meses não fazem de você o pai de uma criança." Marcelo respirou fundo, lembrando-se das palavras que ouvira a vida inteira. "Eduardo, quando eu tinha 5 anos, meu pai biológico me abandonou. Simplesmente decidiu que não queria mais ser pai e foi embora. Ernesto chegou na nossa vida 1 ano depois, se casou com minha mãe e me adotou." Eduardo ficou em silêncio. "Sabe quantas vezes Ernesto me lembrou de que eu não era filho de sangue dele? 0. Sabe quantas vezes ele disse que me amava menos por isso? 0. Ele me criou, me ensinou, me amou e nunca, nenhuma vez, me fez sentir que eu não era verdadeiramente filho dele." Marcelo se aproximou de Isabela, segurando sua mão. "Gabriel vai crescer sabendo quem é seu pai biológico. Não vou mentir para ele. Mas ele também vai crescer sabendo quem é o homem que escolheu ficar,
que escolheu ser pai dele todos os dias. E se eu quiser visitá-lo, ter contato com meu filho? Isabela e Marcelo se entreolharam. Foi ela quem respondeu. Eduardo, se um dia você se tornar o tipo de homem que merece estar na vida de uma criança, se você provar que não vai sumir na primeira dificuldade, podemos conversar, mas Gabriel vai ter um pai presente, não vai crescer se perguntando por que não foi suficiente para você ficar. As palavras atingiram Eduardo em cheio. Ele sabia que não havia argumento contra elas. Vocês realmente se amam? Mais do que imaginei que fosse possível, Isabela respondeu sem hesitar. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente assentiu. Então, eu acho que devo pedir desculpas, para os dois. Eduardo, Marcelo começou. Não, deixa eu falar. Isa, eu te abandonei no pior momento possível, porque eu era covarde e imaturo, um menino fingindo ser homem. E você, Marcelo, você fez o que eu deveria ter feito. Ficou. Ele se dirigiu à porta, mas parou. Cuidem bem um do outro e do Gabriel. Depois que Eduardo saiu, Isabela e Marcelo ficaram sozinhos na sala. Como foi com Ernesto? Ela perguntou. Marcelo contou sobre o ultimato, sobre a chantagem, sobre perder sua herança e lugar na família. Você perdeu tudo por minha causa. Não. Ele a puxou para seus braços. Eu ganhei tudo. Ganhei você, ganhei Gabriel, ganhei uma família verdadeira. Eles se beijaram ali, na sala onde haviam vivido tantos momentos difíceis, finalmente em paz. O baile beneficente da Fundação Vilela era o evento social do ano, e Marcelo havia decidido que seria o palco para uma declaração pública. Isabela estava linda, com 8 meses de gestação, num vestido azul turquesa que abraçava carinhosamente sua barriga. Quando entraram no salão, todos os olhares se voltaram para eles. Ernesto estava lá, ao lado de Cristina, ambos observando com expressões tensas. Quando chegou a hora dos discursos, Marcelo pediu a palavra. Boa noite a todos. Muitos de vocês conhecem minha história, conhecem nossa família, nossos negócios, nossa tradição. O salão ficou em silêncio. Esta noite, quero falar sobre algo que aprendi recentemente sobre o verdadeiro significado de família. Ele segurou a mão de Isabela. Há 8 meses, esta mulher extraordinária foi abandonada no altar, na frente de todos vocês, aliás. E eu tomei uma decisão impulsiva. Ofereci casamento para salvá-la da humilhação. Sussurros pelo salão. Mas o que eu não esperava era me apaixonar de verdade, descobrir que ela não precisava ser salva, ela apenas precisava ser amada. Ele olhou para Isabela, que estava emocionada. E há 3 meses, descobrimos que ela estava esperando um bebê. Um bebê que foi concebido antes do nosso casamento, por outro homem. O silêncio agora era absoluto. Muitas pessoas me disseram que eu estava sendo enganado, que deveria me divorciar, que uma criança que não carrega meu sangue não poderia ser minha família. Marcelo olhou diretamente para Ernesto. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que quem me ensinou sobre família estava certo desde o começo. Família não é sobre sangue. Família é sobre quem fica, é sobre quem escolhe amar todos os dias. Ele se virou para o público. Eu cresci sendo amado por um homem que não era meu pai biológico. Ernesto Vilela me adotou quando eu tinha 5 anos. E nunca, nenhuma vez, me fez sentir que eu era menos filho dele por isso. As câmeras captaram Ernesto limpando discretamente os olhos. Agora eu escolho fazer a mesma coisa. Gabriel Vilela pode não carregar meus genes, mas vai carregar meu amor, minha presença, minha dedicação. Vai crescer sabendo que tem um pai que escolheu ficar. A plateia começou a aplaudir. Eduardo Vilela pode ter dado vida a essa criança, mas eu escolho ser seu pai e escolho amar Isabela todos os dias da minha vida.
O aplauso se tornou uma ovação em pé, porque isso é família, isso é amor. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Quando Marcelo terminou, Isabela estava chorando de emoção. Eles se beijaram no palco e o momento foi registrado por dezenas de câmeras. Mais tarde, Ernesto se aproximou do casal. Marcelo, me perdoe. Ernesto, não, deixa eu falar. Você se tornou um homem melhor do que eu jamais fui. E eu quase perdi meu filho por orgulho. Eles se abraçaram, reconciliados. Engajamento com o público. E agora chegamos ao final dessa jornada incrível. Me conta nos comentários o que você achou dessa história de superação e amor verdadeiro. Gabriel Vilela nasceu numa manhã de março, pesando 3,2 quilos, com os olhos escuros da mãe e um choro forte que encheu a maternidade. Marcelo estava presente no parto, segurando a mão de Isabela, chorando quando ouviu o primeiro grito do filho. Bem-vindo ao mundo, meu filho, ele sussurrou, segurando Gabriel nos braços pela primeira vez. Isabela e Marcelo se casaram novamente 6 meses depois, numa cerimônia íntima em Gramado, na Serra Gaúcha. Desta vez, Gabriel estava presente. Um bebê sorridente no colo da mãe, usando um pequeno smoking azul. Agora somos uma família completa, Marcelo disse durante os votos, olhando para Isabela e Gabriel. A história do casal se tornou viral nas redes sociais, inspirando milhões de pessoas a repensarem seus conceitos sobre família e amor. Juliana escreveu um livro sobre a experiência que se tornou best-seller nacional. Isabela voltou a pintar, agora criando obras sobre maternidade, paternidade e recomeços. Suas exposições fazem sucesso em todo o país. Cristina voltou para Madrid, finalmente entendendo que o amor não pode ser forçado ou manipulado. Eduardo permaneceu distante, respeitando a decisão do casal, mas enviando presentes de aniversário para Gabriel, numa tentativa silenciosa de se redimir. E Ernesto? Ernesto se tornou o avô mais presente e amoroso que Gabriel poderia ter, sempre lembrando a todos que família é sobre quem fica. Na última cena da nossa história, vemos a família no jardim de sua nova casa em Teresópolis. Marcelo empurrando Gabriel no balanço, Isabela pintando o momento em aquarela, todos sorrindo genuinamente sob o sol da tarde. Uma família construída não sobre sangue ou convenções, mas sobre a escolha diária de amar. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa seu like, se inscreve no canal para mais histórias incríveis como essa e não perde o próximo vídeo, porque temos outras histórias emocionantes de superação e amor esperando por você. E me conta uma coisa. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo? Que família é realmente sobre quem escolhe ficar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima.